tarde. Hoje vamos falar de uma marquinha que incomoda muitas mulheres. E para piorar, essa marquinha fica no rosto, bem abaixo dos olhos. Uma mancha escura e às vezes inchada, chamada olheira. Você sofre desse desconforto? Sabe como disfarçar ou até mesmo acabar com elas? Fique atento ao nosso programa, porque hoje a doutora Isabel Martinez, dermatologista, está aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Tudo bom. E com certeza serão muitas, né? Nossa! E comigo também tem a Valéria. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. Que vai passar os nossos endereços eletrônicos, é isso? Isso, é. Se você quiser participar conosco, mandar uma pergunta, tirar suas dúvidas, você pode estar ligando para o 5644-5210 ou mandar um e-mail para vocemulher@r7.com ou pelo facebook.com/vocemulhertv. É isso mesmo. E no nosso segundo bloco, você que acompanhou essa semana o nosso programa, a gente teve aqui a Roselaine, que passou por conflitos na adolescência e falou um pouquinho sobre isso. Mas hoje nós vamos ter a Débora, que passou por esses mesmos conflitos, ainda tendo uma educação pautada nos princípios cristãos. Então você vai aprender a como lidar, ela também vai contar como lidou com essa situação. E para confirmar tudo isso, ela vai ter a mãe ao lado dela, não é isso, Valéria? Hoje eu vou estar com a minha princesa aqui. E elas vão poder estar falando desses conflitos que acontecem mesmo a pessoa estando dentro da igreja, não é isso? Isso mesmo. Mas agora nós vamos à nossa matéria, né, doutora? E daqui a pouco a gente volta, que nós estamos recheadas de perguntas. Vamos à matéria e a gente já volta. Entre os fatores que levam a isolamento, acreditem, as olheiras é um deles. Um problema aparentemente simples que causa um efeito enorme. Me isolei de quase todos os meus amigos. Edileuza já se conformou. Vai ter que cuidar das olheiras pelo resto da vida. As manchas abaixo dos olhos dela surgiram por causa da insônia. Deu para perceber que eu sou um pouquinho vaidosa, né? O começo de tudo foi um problema no cabelo dela. Um cabeleireiro passou aquele formol no meu cabelo e aí quebrou todo o meu cabelo. Aí, por causa disso, eu comecei a perder o sono. E logo em seguida também começou o problema da melasma. Mais outro motivo para não poder perder o sono. E através de tudo isso, começou a olheira. Edileuza começou a fazer sessões de laser para amenizar as olheiras e as marcas praticamente desapareceram. Mas será que ela está satisfeita? Ainda 100% não. Precisa melhorar ainda mais um pouco a olheira e a mancha da melasma. Psicologicamente, ela ainda se recupera, mas já voltou a sair de casa. Ela voltou a ir à feira, por exemplo, um dos programas preferidos dela. A feira é um ótimo local. Afinal, se alimentar de forma saudável ajuda a evitar essas manchinhas desconfortantes. E o suco de frutas ajuda a espantar a insônia. Parece bobeira se sentir mal por causa das olheiras. Mas no caso de Edileuza, se livrar delas trouxe beleza e felicidade. Corta pra mim aí essa fruta da rainha. Já o caso de Tamires é o mais difícil de resolver. É genético. É ruim porque você vai nas ruas ou chega no trabalho, as pessoas acham que você não dormiu. Desde a infância, ela sofre muito com isso. Panda, alguma coisa assim. E tipo, depois dos 15 anos, tudo bem, porque você conhece uma maquiagem, mas quando criança era péssimo, era horrível. Agora ela vai começar um novo tratamento. 10 sessões de um laser especial. Através dessa técnica moderna, ela tem esperança de amenizar um pouco essas marcas. Hoje, do jeito que está, nem a maquiagem cobre totalmente. Todos os momentos, porque a gente perde a autoestima, né?
Hoje vamos falar sobre essas imperfeições abaixo dos olhos, que incomodam, mas podem melhorar. Conheçam as causas e saibam quais os tratamentos para olheiras no programa Você Mulher. Então vamos lá, doutora Isabel, o que são as benditas olheiras? Bom, Aninha, olheiras, pra mim, é um dos terrores, né? Porque ela te diz exatamente como você está. Tipo, quando você olha pra pessoa e fala, nossa, isso é uma olheira. Vem cá, você tá cansada, não dorme há quanto tempo, não é verdade? Exatamente. Então, antes de eu te responder, eu acho que todo mundo em casa deve ficar olhando pro espelho e falar assim, gente, porque ontem eu atendi uma paciente que ela falou assim, por que todo mundo olha pra mim e fala que eu estou cansada todos os dias? Mas eu dormi bem, sabe? Eu não tô cansada, eu tô sempre com o aspecto de quem saiu da balada falou assim pra mim, parece que eu saí da balada às 5 horas da manhã, mas eu nem vou pra balada. E isso envelhece a gente também, né? Além do incômodo de ficar assim, nossa, você tá bem? Tá tudo bem? Não, e sem contar assim, a pessoa já olha e fala, oi aqui, ó. É oi aqui, né? É oi já na olheira, você fala, oi. É verdade. Então, assim, para você entender em casa o que são as olheiras ou como ela ocorre, tá? A olheira, cada pessoa, eu vejo assim, para cada pessoa o que chama atenção numa olheira. Para uns, falam para mim assim, olha, eu estou com olheira, e é a coloração. Outro é a profundidade. Então, assim, as olheiras, elas são compostas por componentes, tá? Tanto do pigmento, que é da cor da nossa pele, como também a pele, ela tem uma espessura. E às vezes a pele vai ficando, essa pele da pálpebra já é muito fininha, né? Então essa pele da pálpebra que você em casa até pode fazer esse teste, ó, pega a sua pele e faz assim. Isso aqui se chama até de plique teste, só fofoca, tá? Plique teste. Você puxa e vê o quanto ela volta e qual é a rapidez com que ela volta, para você ver a flacidez da sua pele. Com os anos, você vai tendo uma pele muito fininha. Ah, é só com os anos? Não, tem pacientes que são tão branquinhos que tem uma transparência, né? A gente consegue ver até os vasinhos. Isso mesmo. E aí, o que acontece com isso? A olheira, ela é um mix, né? É um monte de pequenos detalhes, né? São um monte de pequenos detalhes, tá? O que acontece? Eu tenho a coloração da minha olheira, eu tenho o meu vaso embaixo. Então, quando eu estou muito cansada, eu tenho toda uma alteração da minha vascularização. O que é a vascularização? É a parte dos vasos, é o que vasculariza essa região. E isso daí, junto com o pigmento, que tem alguns pacientes que ficam mais, como eu digo, marronzinhos, né? Parece um pandinha. Tem a parte genética disso. Então, assim, esse mix de coisa significa o quê? Isso é igual olheira. E a pessoa começa a se incomodar. Lógico que existem casos e casos. Tem pacientes que é mais escuro, tem pacientes que têm uma profundidade maior. Então, e tem pacientes que têm bolsa. O que acontece? A bolsa, a pessoa olha e fala assim, nossa, eu acordo inchada. E ela tem uma bolsinha, tá? Começa essa bolsa a aparecer com os anos, tem graus essa bolsa, e isso piora a sua olheira também. Porque começa a ter um edema nessa região, além da bolsa, né? Alguns pacientes desenvolvem esse edema, e aí a paciente acorda, tá sempre inchada, fala, nossa, eu tô com olheira, eu tô com bolsa. As coisas se confundem um pouquinho, né? E doutora, mas no caso, a pessoa realmente que dorme pouco prejudica, né? Sim, prejudica porque, imagina o seguinte, você está cansada, você precisa descansar. O organismo, Deus nos fez muito inteligente, né? Uma forma, você precisa descansar. E aí você não dorme. Então, o organismo, ele vai reagir de alguma forma. Então, ele reage de várias, né? Tem pessoas, às vezes, que têm problemas hormonais e não conseguem emagrecer. Tem pessoas que, sabe? Então, quer dizer, cada organismo reage de um jeito. Então, você precisa dormir. Você vai descansar. E isso descansa o organismo por um todo. Então, você precisa. Realmente altera? Altera. Pode observar. Dormiu mal, teve uma noite que você dormiu picado. Às vezes, tem pessoas que dormem picado, né? Acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme. Vai acordar com aquele aspecto de cansado, às vezes gera um edema, e isso sim pode piorar. E essa olheira, doutora, ela pode ser genética, hereditária, tipo, é obrigatório, minha mãe tem, então eu tenho certeza que daqui a pouco a minha vai aparecer, se ainda não apareceu ou não? Não, na questão genética, sim, ela tem uma certa hereditariedade, mas não necessariamente todos vão ter.
Até porque toda doença genética, ela tem é engraçado, tá? Em casa, imagina o seguinte, o dominante e o recessivo, tá? O dominante é o que, na maioria das vezes, aquilo vai gerar, e o recessivo pode. É igual os olhos, né? Azul, dominante ou recessivo? É recessivo. Então, você fica naquela... Então, assim, o que acontece? Vou ter com certeza? Não posso te dizer que você vai ter com certeza. Pode ser que isso possa ser estimulado, mas como a olheira tem vários fatores que fazem com que ela apareça, até mesmo o próprio envelhecimento, quer dizer, eu não falo envelhecimento, eu falo evolução. Eu brinco lá que está evoluindo. É melhor. É bem mais agradável. Não, assim, a palavra envelhecimento para mim é proibida. Eu falo assim, não, gente, então, com a sua evolução, com a nossa evolução, sabe? A cada dia, experiência, a gente ganha experiência, evolução e envelhecimento jamais. Gostoso, é mais até gostoso, de ouvir, né? Não é? Então, assim, a sua evolução, então, com a nossa evolução, vão aparecendo algumas alterações mesmo, que é a pele mais fina, né? Então, em casa, às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, olha, essa olheira eu não tinha. E começou a aparecer uma profundidade, às vezes é a sombra, né? Dá uma sombra, porque eu vou ganhando uma profundidade aqui, porque eu vou perdendo o meu tecido gorduroso desta região. O rosto, quando nós vamos evoluindo, o que vai acontecendo? Ele vai tendo toda uma alteração, tanto óssea quanto de gordura, e pode aprofundar. Uns aparecem mais e outros menos. E a gente vê que olheira é triste mesmo, porque independente de idade, né? Que a gente vê que tem meninas bem jovens, já está lá, nítido. Tem sim. E uma coisa interessante, Ana, Valéria, é o seguinte, hoje em dia o recurso da medicina ajuda bastante, tá? Agora, uma coisa interessante, depois eu vou até mostrar um dos recursos que nós temos, mas uma coisa interessante é assim, nunca procure milagre, tipo, eu vou fazer um tratamento de olheira, ela vai sumir perfeitamente. Esse é o sonho de todo mundo, né? Com certeza. Sim, é igual emagrecer. Quando você emagrece, você não tem que manter, não existe a palavra manter. Né? Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Quando você tem um amor, você não tem que manter, então tudo você tem que regar. A plantinha você tem que regar todos os dias. É uma disciplina que não tem jeito, né? É isso aí. A disciplina em tudo. As pessoas às vezes vão para a área da medicina e falam assim, olha, eu posso fazer uma coisa e nunca mais fazer? Não, gente. Tudo na nossa vida tem que ser regado. Tudo, todos os dias. E a olheira é a mesma coisa. O que significa isso? Eu tenho que começar a tratar e manter o meu tratamento, porque eu tenho variações durante o meu ano, meu período, minha vida, minha idade, problemas. Então, ela também envolve hormônio? O que acontece? Os hormônios, eles... Que agora que a senhora falou, as fases, eu falei, lá vem o hormônio. Lá vem o hormônio. Até quando a pessoa está no período pré-menstrual, a mulher sente que fica mais cansada. O que acontece? Nós somos uma máquina, então entenda o seguinte em casa. Toda máquina, para que a sua engrenagem funcione perfeitamente, ela tem que estar equilibrada. Então os hormônios, de uma certa forma, eles também vão alterar, não necessariamente diretamente, mas por outros caminhos. Então em casa, o que eu falo para as pessoas é assim, imaginem que sempre que a pessoa fala assim, olha, eu estou com tal problema, nós temos que sempre manter o equilíbrio. Então, se eu tenho o hormônio, por exemplo, eu estou estressada, eu estou cansada, eu durmo pouco, aumento o cortisol, e aí começa a cascata. Então, tudo altera, né? Até mesmo, você quer dar um exemplo, não altera a minha olheira do diário, mas eu acordo, eu tenho alergia, eu descobri que eu tenho alergia à pimenta. Eu adoro pimenta. Eu acordo inchada. E aí eu durmo pouco, então aquilo piora a minha região orbitária. Orbitária é essa parte dos olhos, tá? Então é um conjunto de coisas que piora. Agora, ela é composta de pele fina, alterações vasculares e melanina. Em casa a pessoa pode entender isso daqui. O que vai alterar depois é o nosso dia a dia. Aí esse dia a dia a gente inclui o quê? Um bloqueador, uns cremes, né? Muito legal a sua pergunta e até vou completar com o seguinte, além do nosso dia a dia, eu vou mostrar um negócio, vou pular só para mostrar um negócio, que eu tô aqui olhando e falo assim, gente, só para mostrar, porque depois... eu também já tava aqui falando, eu sei, cadê eu falei assim, esse nossa. momento? É assim, bom, em casa, o que você vai ter que fazer? Primeiro, o ideal é que você procure seu médico, converse com ele, para saber exatamente o grau, qual é o maior peso da sua olheira, porque, Ana, quer ver uma coisa interessante? Olheiras não pegam só mulheres.
né? Eu sei que o programa é Você é Mulher, mas muitas de vocês são casadas e olha para o marido e vê que o marido tem olheira. Não, e hoje os homens, né? E para que a senhora fique bem atenta, nós temos, acho que 10% de participação de homens. Então, eles estão também gostando do que estão aprendendo aqui. Nossa, você vê. E assim, e também a mulher, dona de casa, que cuida do seu marido, olha e fala assim, nossa, amor, você tá com olheira. Então, hoje, o tratamento tanto é masculino quanto feminino, tá? Isso que eu vou falar, ele serve para ambos os sexos. Dois. Tá? E eu acho muito interessante, porque imagina você, né? Hoje o homem tem essa vaidade saudável, porque eu acho que, sabe, Ana, um adendo, né? Eu tô segurando a seringa e vou falar um negócio, porque ontem eu comentei uma coisa que eu acho super importante. A vaidade saudável, ela é importante. Exatamente, é saudável, não é exagerada, né? Por quê? Porque a vaidade saudável te gera uma autoestima, que na maioria do nosso tempo, da nossa evolução, a gente esquece. Porque a gente esquece da gente. E a gente tem o preconceito de falar assim, mas por que eu vou me tratar? Porque as pessoas já ficam assim, não, vou me tratar, mas aí tem aquele preconceito. Não tem. A vaidade é saudável. Bom, e aí eu vou falar o que nós vamos fazer. Hoje em dia, existem diversos tratamentos e um deles é o seguinte, isso daqui é um preenchedor, tá? E eu trouxe, eu vou abrir, então ele vem numa seringa para as pessoas em casa... para as pessoas em casa entenderem, tá? Ele vem numa seringa... Tá? Lacrado, tudo direitinho. E o que acontece? A gente retira esta ponta aqui, tá? E coloca uma cânula para colocar no paciente. E aí eu trouxe para vocês verem o que é. Esse daqui, por exemplo, é um gel de ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico, ele tem várias concentrações. E aí, geralmente, a gente usa mais leve nas olheiras. Por quê? Porque é uma área muito fina, tá? Então, você não pode ter um edema muito grande, então você usa um bem levinho. Por ser bem levinho, eu vou explicar dessa forma porque eu acho que fica mais fácil para você entender em casa, ele tem uma durabilidade um pouco menor. Nós temos uma enzima no nosso organismo chamada hialuronidase que vai quebrando o ácido hialurônico. Olha que interessante, olha, posso botar no seu dedo? Ai, meu Deus. Olha, Valéria. Eu acho que é uma curiosidade. É uma geleia. Tá vendo? É uma coisa, é uma geleia, ó. Viu? E isso depois é absorvido pelo organismo? Depois é absorvido pelo organismo. Então, isso faz parte do nosso tratamento. Mas isso, a pessoa que está em casa, ela não pode ir lá na farmácia e comprar por conta? Isso daqui é um procedimento médico. Hoje eu vou dar duas dicas. Uma do que as pessoas falam do procedimento médico, isso aqui é um procedimento médico. Então, cada um vai lá, vai olhar e fala assim, olha, senhora, no seu caso eu posso usar um preenchedor, no seu caso eu tenho que usar um laser, porque o preenchedor, para diminuir a profundidade, quando o paciente tem essa profundidade, a gente usa um preenchedor. Então, isso é um procedimento médico. Então, vamos agora uma dica, que eu acho que todo mundo está em casa falando, então me dá uma dica do que eu posso fazer para amenizar, já que a gente sabe que elas não têm cura. Então, vamos lá. Tem que saber cuidar. Duas dicas que eu posso, talvez três, duas dicas assim. Tirando o procedimento médico, que é preenchimento e laser, em casa. Maquiagem, então você tem que pegar o pigmento ideal na coloração da sua olheira, tá? Então tá muito roxo, pigmentinho amarelo, passa embaixo e depois faz uma maquiagem por cima. Uma outra coisa, existem substâncias que fazem drenagem, que é a cafeína e tal. Então procure substâncias como vitamina C, quer dizer, procurem produtos que tenham vitamina C, cafeína e faça massagem de dentro para fora, de dentro para fora, além de usar protetor solar. Eu sabia que esse assunto ia render, porque a produção já está avisando que chegamos ao final da participação. E eu acho que a senhora tem que voltar, porque nós temos inúmeras perguntas e eu acredito que quem está em casa também está falando, eu quero aprender mais. Então já fica o nosso convite para o próximo programa, tá? Sempre é um prazer ter a senhora aqui. Obrigada, Ana. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Muitas vezes você se pergunta por que sofre tanto em sua vida sentimental. Talvez você não consiga encontrar a pessoa certa que te ame, te respeite,
queira um compromisso sério e te faça feliz. E quando encontra essa pessoa, os momentos felizes de amor duram pouco e o que parecia um sonho torna-se um pesadelo. Como se não bastasse a dor da separação, existe também a dor de ser traída, de ser trocada por outra pessoa, de ser rejeitada, humilhada. Uma dor insuportável, que muitas vezes deixa marcas tão profundas a ponto de fazer com que você desacredite na possibilidade de amar e ser amada novamente. Porém, essa história de sofrimento e dor pode dar lugar a uma vida sentimental feliz e realizada. Dê um basta em seu sofrimento. Você pode ser feliz. Venha você também participar de uma palestra ao vivo com Cristiane e Renato Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do livro Casamento Blindado. As palestras acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E a entrada é gratuita. E hoje nós vamos estar falando sobre os conflitos na adolescência. Melhor, essa semana a gente já falou sobre isso. Você que acompanhou o programa, você viu a Roselaine falando sobre isso. Mas hoje nós trouxemos a Débora. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Que foi o oposto do testemunho da Roselaine. Por que foi o oposto? A Roselaine teve esses conflitos na adolescência, mas fora de um padrão cristão. E a Débora foi ao contrário, né, Débora? A Débora foi pautada num lar cristão. E hoje, tanto a Débora quanto a Valéria vai poder falar isso com muita propriedade, porque estamos falando de mãe e filha. Isso. Que não parece, né? Mas estamos falando de mãe e filha. Mas nós vamos à matéria, falando um pouquinho mais sobre esses conflitos, e a gente já volta. É quase um cabo de guerra. De um lado, o filho querendo tudo. Do outro, pais tentando impor limites. Mas o que é limite? Tem as coisas que não pode. Tem que ir para a escola, não tem discussão. Tem que tomar vacina, não tem discussão. Mas você pode explicar, meu filho, você não está querendo tomar essa vacina porque dói? Mas é o seguinte, é 15 minutos para o resto da vida você não ter essa doença. O dicionário Aurélio tem várias explicações filosóficas, geográficas, mas nem ele consegue dar uma definição exata do que é limite. Dora Lorsch é mestre em psicologia e estuda o comportamento infantil há 25 anos e garante: limite não tem uma regra só. O grande problema é você entender o que está acontecendo com o seu filho ou com o seu aluno. Não dá para a gente falar, seja rígida ou seja calorosa ou seja afetiva, se a gente não sabe o que está acontecendo. Existem momentos onde pôr limite é você ser muito rígido. Existem momentos onde pôr limite é você dar carinho. Vitor tem 7 anos, é um garoto precoce, questionador. Características que a mãe Silvia se orgulha. É uma criança muito inteligente, muito dinâmica, em busca de desafios eternos. Então, se você foge muito daquela coisa, cai na rotina, ele se agita, ele vai buscar o que fazer. O problema é quando os questionamentos são com relação às regras. Ele está numa escola pública, embora a gente saiba que a escola pública está tentando melhorar, está muito longe do patamar que deveria estar. Ele chegou na escola alfabetizado, para uma classe que tinham mais 2 alfabetizados. Então a professora passa o cabeçalho todo dia, o alfabeto todo dia, e um dia ele chegou para ela: quando a senhora conseguir me explicar qual o objetivo de copiar uma coisa que eu já sei todos os dias, eu copio. Você pode conversar, argumentar e tal, e nem por isso você tem que aceitar o que o teu filho está falando, porque ele argumenta. Silvia é funcionária pública, trabalha o dia inteiro. Por isso, Vitor estuda período integral. Separada, ela sente o peso para impor limites, por ter que exercer o papel de pai, mãe e ainda trabalhar fora. Eu chego cansada, ainda tem um monte de coisa para fazer, tem que arrumar a casa, dar jantar, fazer lição de casa, né? E ele quer brincar.
Ele tem tudo isso para fazer e ainda quer brincar. Sou muito agitado, faço um monte de coisa. E faz mesmo. Começou a andar, ele queria jogar futebol. Eu falava, mas a mamãe não aguenta. Ele senta que a senhora vai ser a trave. Se impor limites na infância parece difícil, pode acreditar. Na adolescência é ainda pior. E na adolescência a gente não pode esquecer que tem as explosões hormonais. Então, eu acho que as pessoas não podem ter explosões e ficar e xingar o pai e a mãe. Mas na adolescência, eles vão ser mais explosivos. Isso vai acontecer e a gente vai ter que ter mais paciência. Patrícia sabe bem o que é isso. Ela tem 2 filhas entrando na adolescência. As 2 são educadas da mesma forma, mas... Minha menor, com 10 anos, é super tranquila, é calma. Já a outra é super mais agitada, quer agarrar o mundo numa vez só. Aos 13 anos, Bruna já tem opinião formada e questiona a visão da mãe sobre limite. Às vezes, o limite pra mim é meio que exagerado, que às vezes os pais exageram as coisas, tipo com bobeirinhas, assim. Giovana pensa bem diferente da irmã. Você não pode desrespeitar as regras. Concordando ou não, as 2 seguem à risca a determinação dos pais. Que minha mãe faz um esquema. Se você ler, você pode ver TV um pouquinho. Então a gente tem que sempre dormir às 9h30 da noite, para depois ficar bem acordado na escola, porque a gente passa o dia inteiro na escola. E quando isso não acontece... Ela me dá uma bronca, ela fala que eu não posso ver TV, não posso ir pra casa de amiga. E quando o assunto é balada? Em festa, minha mãe quer me buscar às 11, mas tipo, minha série inteira tá ficando até meia-noite. E eu já tô ficando maior. Nessa fase delas, a influência das amizades é que eu acho que fazem mais a cabeça delas do que os pais realmente. Então, por isso que eu acho que desde quando vai escolher a escola, primeiro tem que escolher uma escola que tenha a mesma linha de conduta que você, porque não adianta a escola ser liberal e você conservador, ou vice-versa. É, mas os tempos mudaram. A gente viveu a educação tradicional, que era autoritária. Impunha, acabou, você não tem condições de argumentar em cima. Essa geração que viveu isso foi para um outro lado totalmente ao extremo, que era uma educação permissiva. Tudo se podia para não frustrar o filho, dizer um não é difícil. E aí nós estamos buscando agora o ponto de equilíbrio. É muito mais fácil realmente você falar sim. Um sim, você se livra de todos os seus problemas atuais, naquele momento. Mas os problemas é que vão vir no futuro. Então vamos lá. Valéria, hoje é com você. É você e a Débora, né? Conflitos na adolescência. Então vamos lá. Como que começou tudo isso? A Valéria pode falar com propriedade como mãe, né? Porque a gente sabe, é diferente, né, Valéria? Porque você a educou pautada no que a gente sabe, do que a gente aprende ali na Bíblia. Mas ainda assim, para que essa mãe entenda que existem situações que é necessário que o filho passe, né? E ela foi criada realmente com todo o ensinamento, com todo o testemunho, mas ela me deu alguns trabalhos porque ela passou por isso, né? Ela não pulou essa fase, ela tinha que passar por essa fase. E fase essa, né, Valéria, que não tem jeito. Não tem jeito. Fase essa que todo mundo, eu passei, você passou, Débora está aqui hoje, vai falar que passou, porque são fases, eu vejo assim, que no intervalo a gente conversava que você sempre falou que você era presente, sempre foi presente na vida da Débora. Então, eu acredito isso aí, a Débora vai contar pra gente que isso pesou e muito depois nas escolhas lá na frente, nas decisões, mas ainda assim você não desistiu, né? Vendo ela tendo esses conflitos, a gente aconselha, a gente até tenta dirigir em alguns momentos, mas a escolha não tem jeito, é deles, né? E aí a Débora teve esses conflitos, teve escolhas, enfim. Você vai contar um pouquinho pra gente o que se passava na sua cabeça naquela época, quando a mãe... Porque nessa época, né, Débora, parece que a mãe é a nossa inimiga, né? Porque tudo que a gente fala, a mãe fala não. Por que não? É verdade. Né? Ela se torna... A gente sabe que não é isso, mas a gente vai entender isso depois, Só né? depois, é verdade. Bastante tempo depois.
Na época, assim, começou a surgir um conflito interno. Com quantos anos, você lembra? Eu acho que mais ou menos por volta dos 13 anos de idade, né? Porque tinha o convívio com os colegas de escola e tinha aquela curiosidade, porque eu fui criada no berço evangélico, num lar cristão. Então, toda a minha vida foi pautada ali dentro da Bíblia. Então, desde pequenininha, eu ia para a escola bíblica infantil. Quer dizer, você nunca foi para balada, não, né? Nunca bebeu. Nunca se prostituiu, né? Exatamente. Quer dizer, é um mundo que lá fora existia, mas que você foi guardada, protegida dele. Exatamente. Até um certo ponto, né, Valéria? Porque a gente brinca que se pudesse não crescer, né? Que a gente tá... Se eu pudesse, guardava ela numa bolha e pronto. Né? E ficava ali, protegida. Mas aí a gente também depois aprende que esse não é o cuidado, né? Que a gente tem que prepará-los para o mundo lá fora, que é esse, o que a Débora está falando, que é o que enfrentam. E aí, se a gente começa a proteger muito, a gente também vê que erra, né? E aí a Débora se deparou com todo aquele colorido lá fora. É verdade. Dentro de mim tinha uma vontade de conhecer, de descobrir, porque eu vi os amiguinhos já namoravam e saíam e tinha, né, uma liberdade. Viviam essas experiências e eu lá no fundo do meu coração eu ficava, mas será que é legal? Será que é bom o que eles fazem, onde eles vão? Só que eu sabia também, como eu conhecia a verdade. Então eu sabia que nada daquilo ali que brilhava ia me trazer nenhum bem. Eu sabia que aquilo não me traria nada de bom. Era um brilho momentâneo, né? Que a Mas gente sabe que depois... É verdade. Depois se transforma numa escuridão muito cruel, né? Mas ainda assim, Ana, ela queria. Mesmo ela queria. Mesmo ela sabendo que não era legal. Mas ela queria aquele outro lado. Ela queria conhecer aquele outro lado. Era um conflito, de fato, dentro de mim. Essas duas escolhas pesavam dentro de mim. Porque os seus amigos, desculpa, Débora, mas e os amigos, como ficavam? Porque tipo, vamos, de repente eles combinando lá, vamos pra balada, vamos pra um churrasco, vamos pra um passeio. E aí, Débora, vamos? Aí você... Não, eu era deslocada da turma, não fazia parte da panelinha, porque eles marcavam os encontros, marcavam os passeios e eu nunca podia. Então, eu não posso, esse final de semana pra mim não vai dar, eu não posso. E aí todo mundo ficava, você nunca pode nada, você não vive, você não curte a sua vida. Porque aí parece que a nossa vida é a mais chata. E que exatamente, a deles que é legal. Que é legal, que é divertido. Então eu vivia, e aí mesmo dentro da igreja, eu tinha as minhas amigas que também não tinham um compromisso com Deus. As minhas amigas, porque como eu não tinha, então eu me ajuntava com pessoas que também não tinham. Exatamente. Dentro da igreja. Dentro da igreja. E Valéria, não tem jeito, é assim mesmo, né? A gente costuma brincar que é um imã, né? Um imã, porque você só atrai pessoas que se encontram no mesmo nível espiritual ou no mesmo estilo de vida que você está vivendo. Não tem jeito, né? E era assim com ela. Eu observava, eu olhava, mas orientava, mas o que a gente pode fazer? A gente não pode realmente trancar dentro de casa. Então eu via e eu ia orando, eu ia orientando, mas eu deixei Deus agir. Aqui as escolhas também, né? Porque o aprendizado não tem jeito, é o que a gente fala. A semente tem que estar ali, porque a gente sabe que uma hora ou outra ela vai dar o fruto e vai cair a ficha de falar, peraí, eu já ouvi falar sobre isso e sobre isso. O que eu vou fazer? E aí, durante essas suas escolhas, que aí os amigos ficam, né? Então, vamos chamá-la para mais nada, porque, ela é crente. Sabiam que você já era da igreja? Sabiam. Então, ainda tinha essa questão da chacota, muitos caçoavam. E, na época, eu não sabia lidar com aquilo. E até mesmo dentro da igreja, com aquelas amizades que também não tinham nada a ver. Então, assim, estava perdida, né? Com um pensamento totalmente dividido. Só que ao mesmo tempo que eu tinha essa vontade, eu também sempre lembrava do que foi me ensinado, de tudo aquilo que eu aprendia. Tudo que a sua mãe falava. Exatamente, da verdade que eu conhecia. Então, mesmo que eu tivesse vontade, eu não conseguia ir lá e eu vou fazer, vou sair, vou fazer alguma coisa escondida. Eu não tinha essa coragem porque eu sabia a verdade. Então, aquilo me guardava.
por mais que eu não tivesse um compromisso com Deus e tivesse essas vontades dentro de mim, ainda assim eu não tinha coragem de ir lá e fazer alguma coisa. Não, ficava ali em cima do muro. Mas é isso que eu ia falar. Como que você lidava? Porque naturalmente você não queria perder a amizade, ou a poucas que você te conseguiu, né? Que te aceitavam, as poucas que você tinha ali, você não queria perder. Mas também você não queria ficar deslocada na escola, mas também não queria deixar os princípios da igreja. Exatamente. Como que, e isso em casa, porque a Valéria via, né? Via o comportamento, porque mudou, não mudou? Mudou demais, mudou. De repente, minha filha, que era toda delicadinha, toda lindinha, começou a usar umas maquiagens muito pesadas, usar só preto, só vivia com amizades assim, dentro da igreja, que a gente via que não queria nada com Deus. Então, e um dia, Ana, uma coisa assim que mais chocou foi o dia que ela escreveu uma carta para o pai. Você lembra dessa carta? Lembro. Dizendo assim, horrores para o pai. Dizendo assim, vocês querem essa vida, mas eu não escolhi essa vida para mim. Eu não quero essa vida para mim. Aquilo foi realmente um choque, foi um baque. Você saber que você fez tudo por aquele filho e de repente ela falar para você assim, eu não quero a vida que vocês têm. Eu não quero, eu não escolhi, vocês escolheram. Mas eu não escolhi. Foi um baque, mas naquele dia também eu tomei uma decisão. Falei, meu Deus, agora é com o Senhor. Porque a gente vê, né, Valéria, que isso acontece muito na igreja. Porque, lógico, a gente que já experimentou, é a mesma coisa quando você come uma comida gostosa. Você quer logo que todo mundo participe daquilo. Você sai falando, olha, comi isso, é uma delícia, come. Então, lógico que vai muito além disso, quando a gente conhece a Deus. Mas para que a pessoa entenda o quanto é bom, como é bom. Por isso que a gente insiste em falar para essa pessoa, vale a pena, de repente as lutas, os conflitos e todos esses problemas que está vivendo, a gente quer que essa pessoa desfrute do que a gente tem, que tenha o que a gente tem. Então, por isso que a gente insiste tanto em falar para essa mãe, vale a pena, insiste, aguenta mais um pouco, continua plantando que vai dar certo. Porque a gente vê, por exemplo, hoje a gente vê a Débora aqui, você falando, imagina uma mãe recebendo uma carta que eu já fui adolescente e sei que no nosso momento de rebeldia, né, no êxtase da coisa, a gente não pensa para falar. Então a gente coloca tudo para fora e doa quem doer. Imagine para um pai ouvir, eu não quero, eu não aceito essa sua vida. E a gente sabe que é a única e a melhor que tem, né? Nessa hora foi um baque. Vocês dois sentaram e aí? Olha, foi um baque, Ana. Foi assim um momento muito difícil pra gente. Mas eu comecei a entregar realmente na mão de Deus e falar, meu Deus, agora é com o Senhor, porque o que eu tenho feito é dar testemunho. Dar testemunho, ser aquela mãe presente, que isso aí eu fui. Ela nunca vai poder dizer assim, a minha mãe foi ausente, me deixou ser criada pelos outros. Não. Eu sempre fiz de tudo para estar presente. Se eu tinha um compromisso... Mesmo tendo que trabalhar... Tudo, compromissos. Né? Eu acordava às 6 da manhã para dar conta de tudo, para poder estar aquele tempo com ela que estava ali, né? Porque eu tinha que estar o tempo com ela. Porque a gente sabe, né, que os adolescentes fora, tanto na igreja quanto fora da igreja, passam por isso, passam por esse conflito, porque o mundo oferece uma coisa assim que parece que é bem mais legal estar lá fora do que aqui. Mas eu acredito que esse conflito existia na cabeça da Débora por isso, porque era um colorido, mas que ficava faltando sempre alguma coisa, né? É verdade. Que você vai para uma boate, vai para um churrasco, vai para um cinema, são momentos, mas momentos acabam, né? E aí fica aquele algo mais. Exatamente. Quais eram, para que esse adolescente que está assistindo a gente, ou até a mãe, né, Valéria, como ela, se identifique e fala, é exatamente isso que está acontecendo com meu filho. O que você pensava quando você via que o comportamento daquela menina na escola até te agradava? Você tinha, assim, vontade de falar, não, eu tenho controle, eu consigo ir até aqui. Eu sei o que é errado, eu sei o que é certo, mas eu vou tentar um pouquinho. Passou algum momento isso ou não? O tempo todo você se manteve, não, eu sei que é errado, eu não vou fazer. Não, eu sabia que era errado, mas tinha também os personagens. Chegava na escola, tentava me enquadrar, tentava rir daquelas piadas e conversar os assuntos que estavam todo mundo falando e fingia
que estava ali no meio. Fingia mesmo mantendo ali sabendo da verdade, mesmo não passando de limite, mas eu tentava ainda, né? Ser diferente, e aí teve esse momento todo de rebeldia, só queria usar preto, deixei de ser uma filha carinhosa, porque de fato tinha um vazio dentro de mim. E se mesmo indo na igreja, eu não conseguia me entregar, eu não conseguia preencher, então eu achava assim, será que lá fora, será que ali tem alguma coisa que vá me trazer isso que está faltando? O que está faltando? Então eu vivia ali. Então chegava no colégio, tinha aquele personagem que ficava ali e tentava ser, né, descolado, e às vezes deixava até mesmo de cumprir com as minhas responsabilidades, deixava ali tudo de qualquer jeito, destratava assim os meus pais, não tinha aquele cuidado, aquele carinho com eles. Agia assim. Esse dia que você escreveu essa carta. De qualquer maneira. Você lembra desse dia? Lembro. Foi assim, não quero essa vida, não quero isso. Não queria, porque estava muito ludibriada, queria muito assim fazer uma coisa diferente e tudo era não. Eu quero ir, não. Eu queria fazer, não. Então, esses nãos tentando me guardar, aquilo ali foi criando aquela revolta. Mas, poxa, eu não posso, por que não? Eu achava que já era dona do meu nariz. Já achava assim, poxa, mas eu não sou mais criança, eu posso decidir. Mas nessa época era quantos anos? 13. Uma criança. Super adulta. Não tem jeito, né? É uma coisa que a gente tenta. Enquanto vocês estavam aí começando, eu estava aqui pensando. Eu falei, deixa eu lembrar da minha adolescência. E é exatamente isso mesmo. A gente começa, porque eu acho que a fase pior é essa da escola. Porque enquanto está em casa, a gente conhece ali o que a mãe está apresentando, né? Mas a hora que vai para a escola, fala, opa, existe um outro mundo, existem outras pessoas. E aí vem esse conflito. Então, nessa hora, né, Valéria, é importantíssimo a base familiar, com certeza. Mas a presença da mãe, de uma mãe sábia, de uma mãe com discernimento, de uma mãe que sabe a hora do não, mas a gente quer um não. Por quê? Né? Não é assim, não, porque vai surgir isso, mas por que não? Né? Nessa hora, a mãe ali é fundamental. É fundamental, Ana. E eu procurava explicar para ela, toda vez que eu dizia, filha, isso não é legal, isso aqui não é bom, porque vai ter isso, vai ter aquilo, não é bom para você. Ela questionava e ela não, tá bom. Mas ficava por dentro, se remoendo. Por fora até, tudo bem, deixa pra lá. Mas por dentro aquilo ali... Mas a hora que trancava o quadro, ia lá pro cantinho, né? Falava, peraí, não é bem assim. Ia virando uma bola de neve. E aquilo ali foi crescendo dentro de mim. Até que um dia, fui passear com uma colega minha. Da igreja? Da igreja, isso. A gente foi passear de dia, um dia tranquilo, bairro super tranquilo. A gente foi ao salão de beleza, a gente estava indo até o salão de beleza, que era aniversário dela, ela ia fazer as unhas. E estávamos juntas na rua caminhando. E de repente a gente sofreu um assalto. Ali a mão armada, o bandido nos abordou, e aí foi aquela situação, levou tudo, dinheiro, celular, a gente ficou no meio da rua, sem ter como ligar para ninguém, sem ter como falar, desesperadas. E ali naquele momento que poderia ter acontecido alguma coisa, foi que eu me dei conta do risco que eu corria, né? De levar uma vida assim, de conhecer a verdade e levar uma vida de qualquer jeito. Sem compromisso, Sem compromisso. E ali naquele momento que eu parei para refletir, eu lembro que eu orei, porque eu fiquei muito assustada. E eu orei, eu falei assim com Deus, meu Deus, me tira dessa situação, não por mim, porque eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não faço por onde, mas tira dessa situação pelo amor que o Senhor tem aos meus pais, porque eles te servem. Então, por favor, por eles, me tira dessa situação que eu estou vivendo, porque eu fiquei muito assustada. E ali eu vi que a qualquer momento a vida podia acabar. Ali, a qualquer momento, podia acabar tudo. Eu era jovem, né, tinha saúde, mas nada privava da minha vida acabar em qualquer momento. E eu sabia a verdade, e eu sabia que eu não tinha a minha salvação. Naquele momento eu percebi, eu não tenho a minha salvação. Quer dizer, de tudo que você ouvia, você via que ali, na prática, se você precisasse de uma reserva, não tinha nada. Não tinha, exatamente. E ali naquele momento eu falei assim, não dá mais, eu não posso viver assim, né, arriscando, passar a eternidade,
né, no inferno, não ter a salvação da minha alma. E aí foi quando eu parei de brincar, eu desci do muro e aí eu comecei a buscar Jesus. Primeira coisa que eu fiz foi me afastar dos meus amiguinhos, aqueles amigos que viviam falando, mesmo dentro da igreja, principalmente os de dentro da igreja que não tinham compromisso, e os da escola também. Então eu me afastei de todos eles, falei assim, não vou dar um tempo. Esses dentro da igreja falavam o quê? Eles não tinham o menor compromisso, ia assim para reunião, mas às vezes não prestava atenção em nada, então não tinha nenhum tipo de compromisso, às vezes tinha um propósito, alguma coisa, os outros jovens, né, que tinham compromisso chamavam, vem, vamos lá, vamos participar dessa reunião, vamos fazer um propósito, caçoava, não, para quê? Né, já venho, já tô aqui, então assim, como se tudo aquilo ali fosse desnecessário. Então, a gente vê, né, Valéria, que é bem, um né, descaso Débora? total. É diferente o participar, você estar dentro da igreja e você assumir um compromisso com tudo o que é falado, que é pregado ali, né? Então, verdade. Não tem jeito. E aí, depois que você acordou... Aí, quando eu acordei, é incrível, porque aí eu mudei dentro de mim. Mudou algo dentro de mim. Falei assim, não, agora eu quero. E aí começaram a surgir as amizades boas, né? Eu comecei a ver o trigo. Aí começaram a vir, eu comecei a conhecer novas amigas que tinham tudo a ver, que tinham compromisso com Deus. E aí aquilo começou a me influenciar também. E aí eu me voltei mais para os meus pais, pedi perdão. Mas aí deixa aqui você falando, eu tô aqui lembrando que de repente pode ser a mesma coisa que a pessoa em casa está falando. E os amigos da escola? Já não faziam falta, né? Porque até então o que eles apresentavam estava sendo mais legal. É verdade. Né? E aí, depois que você desceu do muro, tomou uma decisão, e aquele colorido, como que ficou? Apagou. Assim, virou um preto e branco sem fim. Eu comecei a ver que não era nada daquilo. Comecei a ver mais a fundo a vida daqueles colegas de escola. E quando a gente começa a ver, o final de semana era emocionante, era incrível. Mas e de segunda a sexta? Exatamente. E ela começou a perceber isso. Ela chegava para mim, poxa mãe, aquela minha amiga está passando por isso. Sem você precisar ter falado nada. Nada. Ela vinha contar. Ela falava, poxa, aquela minha amiga está passando por isso. E eu falava, oh meu Deus, muito obrigada por ela estar vindo. Porque a gente que depois conhece a verdade, né, Valéria, não tem jeito. É o tempo todo Deus falando ali, ele o tempo todo mostrando, peraí, eu sou contigo, não se preocupe, ganha ela sem palavras. Vai acontecer. É verdade. E é sem palavras mesmo, a gente fala que o testemunho é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa. É você ganhar a pessoa dia a dia, no caso de vocês duas, né? Acredito que era assim a Valéria. É aquele pãozinho, o que a filha, é a roupa ali bem arrumadinha. Ah, mãe, tô aqui, mas tô saindo, tô conversando, tudo bem. Mas ela sabia em quem ela podia se apegar, que estaria te guardando e até proporcionando esse momento que teve que descer do muro, né? Exatamente. Porque a gente sabe que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Não tem jeito, né? É verdade. E aí, depois dessa decisão, tudo mudou. Tudo mudou. Aí eu comecei, de fato, a ter um compromisso com Deus. Aí eu chegava na igreja, eu já queria participar. Eu não ia lá só assistir, esquentar a cadeira. Não, eu ia lá e eu realmente participava. E tinha até uma certa vergonha, né? Porque... o pastor falava, você que quer ter um encontro com Deus, você quer de fato ser batizado com o Espírito Santo, e eu ficava assim, poxa, todo mundo vai olhar para mim, porque eu estou aqui desde que eu nasci, e aí eu vou assumir para todo mundo que eu não tenho nada disso? Não tenho nada disso, que isso não é a minha vida. Mas aí eu fui lá, quebrei a vergonha, ia até a frente do altar e buscava de fato, rasguei a minha alma. Isso foi um ponto importante, porque muitos filhos, muitos que são nascidos na igreja têm esse problema, essa vergonha. Os adolescentes, eles têm essa vergonha. Eu não vou lá na frente, se o pastor perguntar, porque eu já estou aqui, eu não preciso. Mas ela precisou fazer isso, quebrar o orgulho. Mas todos nós, né? Tem um momento que a gente precisa tirar essa máscara mesmo, né? Porque, afinal de contas,
você está mentindo para todo mundo. Mas a pior mentira é para si mesmo, né? Não tem essa. Então, nós estamos finalizando já. Eu agradeço muito e tenho certeza que hoje o orgulho, esse sorriso da mãe, não tem motivo, né? Aí a gente sabe que o sorriso hoje das duas já demonstra que a felicidade é completa, né? Hoje você é casada, sou casada. Casada, muito bem casada, Sim, né? graças a Deus. 2 anos de casada 2 já. anos, Já vai fazer 3. 3 anos. Passou muito rápido. Passa rápido, né? Então, hoje eu vou pedir para que a Valéria oriente você, mãe que está em casa, que você aprenda e que com certeza, num futuro bem breve, possa estar estampado esse sorriso também aí, tanto na sua casa, com seus familiares, tá? Então é com você, Valéria. Então, não desista tempo algum dos seus filhos. Por mais difícil que seja, por mais que ele aparente uma rebeldia, uma rejeição ao que você fala, mas eles guardam. Isso aí eu tive como um testemunho vivo. Eles guardam e eles vão levar isso para a vida adulta deles. Se você der bom testemunho, eles vão levar, porque isso aconteceu com a minha filha. Então, por mais que na hora, quando eu falava as coisas com ela, ela dizia não quero, mas aquilo ficou guardado. E no momento certo, Deus fez ela lembrar, porque naquela época que ela sofreu o assalto, ela lembrou. Não, eu preciso clamar pelo Deus que meus pais servem. Então, não desista dos teus filhos, busque por eles, lute por eles, porque com certeza Deus vai agir na vida deles. É isso mesmo. E a gente aprendeu com isso, né, Valéria, que não vale a pena prender, né? Porque quanto mais a gente tenta poupá-los do que o mundo aí fora tem mostrado, a gente não está ajudando e assim piorando. Então, se a gente se aliar a Deus, é certo que a vitória vem, né? Não tem como. Então, eu tenho certeza que para mim foi um prazer conhecer a história delas, eu tenho certeza que para vocês também. Então, chegamos ao final do nosso programa. Amanhã a gente está de volta. Que Deus abençoe abundantemente a sua família, tá bom?